Olá, eu sou o professor Márcio Miguel e hoje vamos corrigir questões sobre a história de Alagoas de sua fase de colônia. Pessoal, vamos tomar aqui a dinâmica de que a gente vai respondendo, pause o vídeo, responda e depois você vê a resposta. A nossa primeira questão, temos aí o seguinte enunciado: acerca dos processos de colonização e ocupação da região onde se localiza o estado de Alagoas, julgue os itens a seguir. No caso, para você dizer se é verdadeiro ou falso. O top 1 tem dizendo assim: nas primeiras décadas do século XVI, caetés e potiguares foram alvo de violentas expedições militares que tinham o objetivo de dominar as terras dos indígenas e viabilizar a colonização portuguesa na região. Esta alternativa ela é correta. Aqui nós temos um ponto muito importante, que é perceber que caetés e potiguares fizeram alianças com os franceses, estes que desejavam o pau-brasil. Então, como você pode observar aqui no mapa, no litoral você tem os povos do idioma tupi. No interior nós temos aí o grupo dos tapuias, também conhecido como macro-G. Vale lembrar que a palavra tapuia significa língua travada. E aí, focando no litoral, você deve perceber que eu tenho vários povos indígenas e que eles fizeram alianças com seguintes povos. No caso aqui dessa questão, perceba que caetés e potiguares fizeram aliança com os franceses, logo se tornaram inimigos dos portugueses. Beleza? Vamos então agora para a nossa próxima questão. O 2 tem dizendo assim: Porto Calvo, Alagoas e Penedo foram os primeiros assentamentos portugueses na região e seu estabelecimento se deu por iniciativa da coroa portuguesa, que tinha como objetivo a expansão da conquista para o sertão, a do Rio São Francisco. Aqui, no caso, essa alternativa ela é correta. Você pode perceber aqui, ó, 3 pontos importantes. Gostaria que você analisasse esse mapa. Perceba, ó, Porto Calvo, Alagoas e aqui o Rio São Francisco, tomando como referência Penedo. Pessoal, a localização não está muito exata, tá bom? Eu tenho aqui esse outro mapa para que vocês possam analisar. Perceba que onde tem o nome Alagoas, aqui apareceu pelo nome de Santa Maria Madalena da Alagoa do Sul. No caso aí, a variação dos nomes vão ocorrendo ao longo do tempo. Mas perceba que a localização é bem próxima de um mapa do outro, tá certo? Então, é uma alternativa correta. Vamos aí, então para a nossa próxima questão. Lembrando, verdadeiro e falso, tá bom? Pause o vídeo e tente responder. Ora, terceira questão tem dizendo assim: o uso dos indígenas como mão de obra na produção açucareira foi rapidamente considerado inviável pelos portugueses e por essa razão, ainda no século XVI, os africanos escravizados já eram a principal força de trabalho no sul de Pernambuco. Ora, essa alternativa ela é verdadeira. Você deve perceber que no início do processo era utilizado mão de obra indígena, como você pode observar nessa imagem. Observe aqui, ó, que ela circula, os indígenas cortando a cana-de-açúcar, trazendo para a moenda, um pouco mais próximo da caldeira, depois enchendo aqui o pote de barro para o açúcar esfriar e depois o transporte, tá certo? E claro, depois ela foi substituída pela mão de obra africana e claro, no meu canal tem aí um vídeo falando porque os africanos foram escolhidos, tá bom? Pois então, alternativa correta. Vamos aí para a nossa próxima questão. A quarta tem dizendo assim, ó: a conquista do interior do estado de Alagoas consolidou-se a partir da guerra contra Palmares, na medida em que as terras tomadas foram distribuídas entre soldados, com destaque para a sesmaria recebida por Domingos Jorge Velho. Ora, essa alternativa é verdadeira ou falso? No caso, ela é verdadeira. Pessoal, você deve lembrar que a questão do Quilombo dos Palmares foi um importante reduto de luta contra a escravidão em toda a história brasileira. Liderado inicialmente por Ganga Zumba e depois por Zumbi, os negros formaram em Alagoas e no sul de Pernambuco um verdadeiro estado livre,
devido à momentânea desorganização da produção de açúcar e da sociedade patriarcal, o que criou condições para que os escravos fugissem em massa dos engenhos. A invasão holandesa, por exemplo, a partir de 1630, ampliou bastante a população do Quilombo, agregando cerca de 20 mil escravos foragidos, resistindo durante quase todo o século XVII. E aí, claro, quando bate por volta de 1690, os portugueses decidiram organizar um ataque para destruir com o Quilombo dos Palmares, que é o que está falando aí na questão, a guerra contra Palmares. Para chefiar o ataque foi escolhido o bandeirante Domingos Jorge Velho, conhecido especialista em massacre de escravos. Em troca, ele receberia privilégios e favores reais que incluíam sesmarias nessa região, tá certo? Doação de terra. Então, ó, só para que a gente possa se localizar um pouco melhor, observa aí o mapa do estado de Alagoas, observa aí ó, a importância de Porto Calvo, tá? Daqui saíram muitas das cerca de 20 expedições lançadas contra o Quilombo de Palmares. A cidade era uma espécie de retaguarda para os atacantes. Você tem aí outro ponto importante, que é a Serra da Barriga, onde o Quilombo dos Palmares resistiu durante 50 anos, fica no município chamado hoje de União dos Palmares. E temos aí o caso de Viçosa. Zumbi foi morto na Serra dos Irmãos, que corta o atual município de Viçosa. O líder negro foi morto em 20 de novembro de 1695. Então, ó, fica aí algumas informações muito importantes sobre essa guerra, beleza? Vamos então aí, ó, para a nossa próxima questão. Aqui, ó, perceba que o enunciado mudou, tá certo? Olha o que tem dizendo pra gente. Minha profissão é ser alagoano, já que, no momento, estou sem trabalho e passo os meus dias jogando baralho. Sou um homem do povo, meu nome é ninguém. Lê do Ivo Calabar. Um poema dramático. Analisando a formação e povoamento de Alagoas, podemos afirmar que, olha aí, ó, vamos saber se é verdadeiro e falso, tá? Pausa o vídeo e tenta responder. Penedo foi um dos primeiros povoamentos colonizados, fundado em 1575, dando início à civilização do couro. Essa alternativa, ela é verdadeira, beleza? Você tem ali, ó, o Rio São Francisco como um ponto-chave para essa expressão, né? Civilização do couro, criação de gado, o gado vai para o interior. E aí, claro, a criação do gado tinha como objetivo suprir o mercado interno. O gado fornecia o couro, a carne e, além disso, era utilizado para mover a moenda dos engenhos, como você pode observar nessa imagem. Apesar de sua importância para as diversas atividades da colônia, considerava-se a criação de gado uma atividade secundária, para que não prejudicasse a produção do açúcar, ocupando e danificando o espaço do canavial. Ela foi sendo levada para o interior, cumprindo um importante papel na ocupação do território. E nesse caso, a gente deve pontuar que Penedo, como a alternativa está falando, ela fica na foz do Rio São Francisco, o que faz com que o gado venha para o interior por essa localidade. Beleza? Então essa alternativa está correta. Vamos então aí para a nossa próxima. A sexta tem dizendo assim, ó. Porto Calvo foi o primeiro povoamento na zona da mata, baseado no trabalho escravo de índios, onde a cultura de cana-de-açúcar foi iniciada, mas logo substituída pela criação de gado. Essa alternativa, ela é falsa. Pessoal, aqui um ponto muito importante é essa ideia de que foi substituída pela criação de gado. Ora, isso não aconteceu, beleza? Então, ó, aqui facilmente você localiza Porto Calvo, como a gente já viu no outro mapa, fica na primeira parte de Alagoas. Então, era cana-de-açúcar, beleza? Então, não teve a criação de gado como foi substituída aí, tá bom? Vamos então aí para a nossa próxima. A sétima, tem dizendo assim, a civilização de couro em Alagoas se inicia com a expansão da colonização de Penedo, que não conheceu a escravidão negra e sim a servidão do índio de aldeia, baseada na lavoura de cana-de-açúcar
e dos seus engenhos. Ora, essa alternativa ela está errada. Aqui a gente pode pontuar a parte de não conheceu a escravidão negra. Ora, conheceu sim, o que deixa essa alternativa errada. Esse é o ponto principal. A gente acabou discutindo anteriormente a importância da cana-de-açúcar para o desenvolvimento dessas regiões. Vamos lá, vamos aí para a nossa próxima. A oitava tem dizendo assim, ó, fundada como Vila Madalena de Sumassuna, hoje Marechal Deodoro, teve seu povoamento fortalecido por sua proximidade com o mar, onde servia de entreposto para o transporte de gado e açúcar. Essa alternativa, ela está errada. O ponto aqui é o finalzinho, quando ele fala onde servia de entreposto para o transporte de gado e açúcar. Está errado por isso. Pessoal, olha para onde fica essa região, tá? O Marechal Deodoro. Olha os pontos de fronteira. Maceió vai aqui, ó, de Pajuçara, corre todo o litoral até a Praia do Francês. Quando vai para o interior, corre aí quase 7 léguas, pegando aí, ó, essas lagoas e tudo mais. Então, era uma região que acabou sendo ponto-chave para o desenvolvimento de engenhos. A produção de açúcar aqui é o ponto principal. Então, quando ele fala aí de entreposto de gado e tudo mais, não vai acontecer. Essa é uma região rica em cana-de-açúcar, tá certo? E o mapa, você pode ver aí que é muito próximo do litoral e acabou ali chovendo de engenhos nessa região. Beleza? Vamos então aí para a nossa última questão desse vídeo. Tem dizendo assim, ó. Em Porto Calvo, o povoamento ocorreu movido pela força de trabalho escravo, desenvolvendo a civilização do couro. Expressão do historiador Capistrano de Abreu. Ora, essa alternativa, ela é errada. Ora, Porto Calvo, como a gente já analisou em outras questões, tem até um mapa mostrando onde fica Porto Calvo e observamos que desenvolveu a cana-de-açúcar e não a civilização do couro, que seria a criação de gado nessa região. A gente viu que o gado é algo muito importante, não é isso? Sobretudo para o mercado interno, mas posteriormente, para não atrapalhar a cana-de-açúcar, ela então foi jogada para o interior, tá certo? Espero que tenham acertado as questões e até a próxima!